Então, já que o Uribe chamou, o professor Villa atende ao chamado do Uribe. Professor, o destaque do Uribe é muito claro, né? O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente em 2018 e dentre as atribuições dele estavam as indicações que ele fez para períodos que transcenderam o mandato dele, né? Afinal de contas, ele não foi reeleito. São pessoas com quem o atual presidente não tem nenhuma sintonia, né? Aparentemente nenhuma sintonia. O que fazer agora, professor? Olha, vamos lembrar que o Banco dos BRICS é o banco do Brasil, né? Participar dos países, só para relembrar, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? São 5 países que fazem parte dos BRICS. E que surgiu há tempos atrás a ideia de ter um banco que pudesse ter financiamentos de médio e longo prazo, como outros bancos internacionais, como o Banco Mundial, só que nesse caso controlados pelos BRICS. Tem lá um capital inicial razoável, né? E a presidência é uma presidência rotativa. No momento da presidência brasileira foi indicado o economista Marcos Trujillo. Eu até conheço o Trujillo, conversei algumas vezes com ele, me parece uma pessoa muito capaz, né? Queria só deixar registrado aqui. Agora, não é porque foi indicado pelo presidente anterior e pelo ministro da Economia anterior que ele teria de ser substituído, né? Ele certamente, pelo que eu conversei com ele algumas vezes, não tem qualquer identificação com ideias extremistas no campo político, por exemplo. Então, por isso que quando se fala tal pessoa é bolsonarista, a pessoa identifica na hora, imediatamente, com o 8 de janeiro e os atos de terrorismo e vandalismo que nós assistimos há pouco mais de um mês, né? O dia da infâmia da política brasileira. Então, não é o caso, evidentemente, o do Marcos Trujillo. Então, a questão que se coloca é que parece que o Brasil, através da Índia, através da Rússia e da China, solicitariam a troca do presidente Marcos Trujillo e o Brasil indicaria um outro para completar esse mandato, por não ter essa identificação econômica. Lembrar que quem nos acompanha, a economia não é ciência exata, hein? A economia faz parte das ciências humanas. Portanto, qualquer leitura econômica, qualquer ideia, qualquer projeto, ela tem diferentes interpretações e diferentes leituras da conjuntura. Nós temos inúmeras escolas econômicas, parte delas no mundo e parte delas representadas aqui no Brasil. E só uma pitadinha em relação ao André Lara Rezende, lembrar da forte vinculação, e você já destacou, com o Pércio Arida, e lembrar desde lá de trás o plano Larida, né, que foi um dos pilares, não o único, do Plano Real em 1994. Eles são um dos pais. O Plano Real tem vários pais, além do André Lara Rezende, que é um grande economista, e do Pércio Arida, né? Agora, é importante destacar que aquilo revolucionou o Brasil. Não houve congelamento de salários, como nos planos anteriores, né? Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1 e Plano Collor 2, todos fracassados. O Plano Real não congelou preços, não congelou salários, não congelou ativos financeiros, como fez o Plano Collor 1. Os mais velhos devem se lembrar, conta corrente, poupança, o RTN, o ATN, aquela confusão toda em março de 1990, né? E conseguiu derrubar a inflação de 2.200% aproximadamente de 1994 para 4 anos depois, a inflação anual, para 9%. Isso não ocorreu em nenhum lugar do mundo sem que você tivesse essa eficiência que teve aqui no Brasil. E nós convivemos com duas moedas ao mesmo tempo, né? A transição para o real e a URV. E deu tudo certo. Portanto, o André Lara Rezende, se for indicado como diretor de política monetária, nós teremos um grande economista no Banco Central. E é importante que o Banco Central tenha uma composição plural. O debate é muito bom, né? Evidentemente que ele não tem a mesma posição, e sabe-se, pelos livros que ele escreveu, e foram vários, e pelos artigos, e pelas suas entrevistas, posição diferente do Roberto Campos Neto. E isso vai ser ruim para o Banco Central? Não. Eu acho que isso vai ser muito bom, e precisamos sim discutir a taxa de juros. Ela é muito, muito, muito alta, impede a expansão da economia brasileira, mas também não pode ser feita a fórceps, a queda da taxa de juros. Não é assim que funciona a economia, porque isso terá reflexos muito graves em outros setores, como, por exemplo, provavelmente na inflação, na questão do câmbio e etc, etc.